E aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Isel Reddit. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a tradução. Gente, o vídeo de hoje é muito bacana. Eu, sinceramente, eu acho que tá no meus top 10 de vídeos do canal favorito. Teremos esses tipos de vídeo essa semana, tanto nesse canal como no outro canal, Retcons e Afins. Pra quem não conhece, o outro canal também é meu. É só colocar aí no seu procurar do YouTube, Retcons e Afins, que você também encontra. Lá temos mais de 400 histórias. É segunda-feira, é dia de pá de graça e vocês têm 3 opções. Vocês podem ir pá uma vez por dia ou vocês podem ir pá as 3 vezes. Eu prefiro que vocês ipem as 3 vezes. Eu sei que vocês têm outros canais para ipar, então não tem problema. Quem não conseguir ipar o meu canal e só conseguir comentar, eu já fico muito satisfeita. Espero que vocês gostem da história de hoje. Não esqueçam de comentar, tá? Que vocês estão esquecendo de comentar, vocês só estão assistindo os vídeos. Aí eu vou ver os comentários tá pouquinho. Vocês estão se esquecendo disso. Não se esqueçam também de curtir, gente. Curtir ajuda bastante pro nosso amigo aqui ver que você gosta do meu trabalho. Você curtindo, vai aparecer mais opções de desses pra vocês, tanto do meu canal como de outros também. O YouTube vai começar a recomendar esses tipos de conteúdo pra vocês. Pra quem tá chegando agora, ainda não conhece o meu canal, tá se inscrevendo agora também. Ativa o sininho aí. Assim que eu postar vídeo, quando você ativa o sininho, automaticamente já chega no celular, no seu celular. É menos de 20 segundos, eu já testei aqui no meu outro canal. E você já recebe automaticamente, não precisa ver que eu postei lá no outro amigo pra você poder vir pra cá, tá bom? Um beijo, uma semana abençoada pra todos vocês e tchau! Arthur Sterling não gostava de falar. Eu tinha certeza que ele era autista. Eu era a noiva que a família dele escolheu para ele. Todas as noites eu tirava a calça dele e subia em cima dele. Ele resistiu no começo. Eventualmente, ele simplesmente parou. Achei que isso significava que ele também estava começando a sentir algo por mim. Então, uma noite, justo quando eu estendi a mão para o seu cinto, linhas de texto inundaram minha visão, comentários ao vivo surgindo do nada. Olha o que ela está fazendo o protagonista masculino passar. Essa personagem secundária é tão desesperada. Só espere até a protagonista chegar, a condição dele realmente começa a melhorar. Lembro dessa parte. A família dessa personagem secundária vai à falência depois. Ela literalmente congela até a morte na rua porque tentou enfrentar a FL. Delirante. Ela realmente acha que o protagonista masculino está apaixonado por ela. Meu sangue gelou. Soltei a cintura dele. Na verdade, não hoje à noite. O rosto de Arthur não revelava nada, como sempre. O homem tinha autocontrole inabalável, mesmo comigo na sua cama. Esse tempo todo, eu dizia a mim mesma que era só a condição dele, que em algum lugar sob todo aquele silêncio, ele ainda sentia algo por mim. Nunca tinha passado pela minha cabeça que ele não me queria de jeito nenhum. E se esses comentários estivessem certos? Um arrepio subiu pela minha espinha. Eu não ia morrer de frio em uma calçada. Arthur olhou para mim, franzindo a testa. Eu conhecia aquele olhar. Confuso. Irritado. Antes eu teria ido direto até ele, me enrolado nele, fazendo bico e insistindo até que ele me beijasse. Não mais. Sem esses comentários, eu nunca teria percebido o quanto ele me desprezava. Falo sério, realmente não estou no clima. E já que você nunca quis que eu dormisse na sua cama, eu só vou para o quarto de hóspedes. Saí da cama correndo e peguei minhas coisas. Eu precisava que ele entendesse que eu não ia mais me forçar a ele. Os comentários explodiram de novo. Espera, por que a personagem secundária está agindo diferente de repente? Será que ela está se fazendo difícil? Aff, quando nossa garota finalmente vai aparecer? A condição do protagonista masculino só piora, e essa personagem secundária ainda se enfia na cama dele toda noite. Ela está literalmente piorando ele. Curiosidade. O protagonista masculino malha todo dia especificamente para poder expulsá-la fisicamente quando chegar a hora. Sem pressa. A família dela vai à falência depois mesmo assim. Ok, eu me senti um pouco culpada. Com ou sem autismo, Arthur era forte, horas malhando todos os dias. Eu costumava achar que era por minha causa, porque uma vez disse a ele que gostava de homens com peito firme. Será que ele só estava ficando forte o suficiente para me expulsar ele mesmo? Tudo bem, sim, eu o desejava. Sim, eu me enfiava na cama dele todas as noites. Mas foi a mãe dele quem me mandou fazer isso. Será que isso era mesmo um crime assim? Arthur não disse nada. Ele se virou, puxou o cobertor para cima e virou as costas para mim.
Essa foi a resposta dele. Ele nem queria olhar para mim. Algo afiado apertou meu peito. Ele realmente não me queria. Tudo bem. Sobreviver era muito mais importante do que ser desejada. Na manhã seguinte, acordei realmente me sentindo descansada. Todas as noites anteriores, eu era quem tomava a iniciativa. E mesmo que ele nunca parecesse disposto, uma vez que começava, o homem não parava. Eu acordava dolorida todas as manhãs. Agora que eu não precisava dividir a cama dele, meu corpo inteiro se sentia mais leve. Claramente, eu nunca fui feita para ele, e, honestamente, um homem tão intenso era demais para mim. A mãe de Arthur, a senhora Sterling para todo mundo, insistia que eu a chamasse de mãe desde pequena. A senhora Sterling me mimava demais, me dava tudo o que eu queria e nunca recusava nada. Ela jurava que um médium havia previsto nosso casamento e que estar comigo ajudaria na condição de Arthur. Então ela foi até meus pais e implorou para me deixarem morar com ela. A empresa dos meus pais estava passando por dificuldades na época, e a oferta da senhora Sterling era impossível de recusar. Minha mãe me sentou e perguntou se eu estaria disposta a me casar com Arthur algum dia. Eu era jovem e completamente superficial. Bastava um rosto bonito. Arthur já era lindo desde a infância, e diferente da maioria das pessoas, só ficou mais injustamente atraente conforme crescia. Então assenti sem pensar duas vezes. Basicamente, me vendi por uma linha do maxilar. Meus pais nunca se perdoaram por isso. Eles nunca tiveram outro filho. Simplesmente colocaram tudo em construir uma rede de segurança para mim, garantindo que eu nunca precisaria do dinheiro de ninguém. Até agora, minha conta bancária tinha zeros suficientes para me durar várias vidas, mas Arthur era bonito demais para eu sequer pensar em cancelar. A senhora Sterling parecia mais feliz a cada ano que eu permanecia. Quando Arthur e eu estávamos na faculdade, nosso noivado já era oficial. Olhando para trás, Arthur nunca tinha realmente concordado com nada disso. A senhora Sterling organizou tudo. Claro que ele me odiava. Ficou preso com uma noiva que nunca escolheu, forçado a me ver todos os dias enquanto eu me agarrava a ele como se ele me devesse amor. Não é à toa que ele me ignorou por anos. A senhora Sterling me viu e acenou radiante. Venha sentar, querida. Arthur já estava à mesa, perfeitamente calmo, como se a noite anterior não tivesse acontecido. Seus olhos se voltaram para mim e meu estômago se apertou. Será que a personagem secundária vai mesmo sentar ao lado do protagonista masculino de novo? Ele parece tão aliviado por finalmente ter conseguido uma noite de folga de lidar com ela. Olha, ela vai sentar bem ao lado dele e estragar a manhã toda. Antes, eu teria me colocado bem ao lado de Arthur, fazendo ele preparar meu prato e atender a todos os meus caprichos. Ele nunca parecia feliz com isso, mas conseguia. Eu tinha me convencido de que isso significava algo. Acontece que ele simplesmente não tinha escolha. Suspirei e olhei para a expressão calorosa e esperançosa da senhora Sterling. Eu estava prestes a partir o coração dela. Em vez disso, me sentei ao lado da senhora Sterling. Todos na sala de jantar se viraram para mim, inclusive Arthur. A senhora Sterling se iluminou. Ela sempre se sentia culpada por o quão frio o filho dela era comigo. Ela sabia que Arthur era frio como pedra. Mas eu estava apaixonada demais para perceber, sempre buscando a aprovação dele em vez de aceitar a dela. Ela começou a empilhar comida no meu prato, antes mesmo que eu pudesse abrir o guardanapo. Do outro lado da mesa, Arthur baixou o olhar uma vez antes de largar o garfo. Já chega. Arthur só dizia algo quando eu o pressionava demais. Se ele ia sair tão discretamente, tinha que estar radiante. Pela primeira vez, eu não estava grudada ao lado dele. Aquela dor familiar acendeu no meu peito. A senhora Sterling nem olhou para ele. Ela terminou o café da manhã comigo como se fôssemos as únicas duas pessoas, depois me arrastou para uma maratona de compras. A ida às compras realmente ajudou. Compramos tanto que meus braços tremiam quando voltamos, e a senhora Sterling foi para o quarto descansar assim que entramos pela porta. Entreguei as malas para o mordomo e fui para o meu quarto de hóspedes. Quando cheguei à porta, Arthur estava ali segurando uma caneca fumegante de chá de ervas e uma bolsa térmica. Antes de tudo isso, sempre que eu chegava em casa e via Arthur, me jogava nele. Se ele não me deixasse abraçá-lo, eu dava um tapa no braço dele, só um tapinha, puramente por princípio. Geralmente era quando ele desistia, me pegava no estilo noiva sem dizer uma palavra, me levava para a cama e trazia um frasco de óleo de massagem para massagear meus pés. Meu Deus. Eu realmente tinha feito isso com ele. Não é à toa que Arthur queria que eu fosse embora. Arthur colocou o óleo de lado e estendeu a mão. Eu não estava usando meus óculos, então a expressão dele ficou borrada, mas mesmo sem ver seus olhos, meus nervos ainda estavam à flor da pele. Então eu entrei em contato e apertei sua mão. Educadamente. Como se tivéssemos acabado de fechar um negócio. Talvez isso significasse que estávamos bem. Arthur soltou um suspiro lento e fechou os olhos. Chloe, você está agindo estranho. Você é quem pede isso toda noite. Então o que está acontecendo? Você está brincando comigo? Isso é algum tipo de piada? Eu fiz algo errado? Eu não conseguia lembrar da última vez que Arthur tinha dito tantas palavras ao mesmo tempo. Eu estava acostumada a ler seus olhos, tentando adivinhar o que ele queria dizer a partir de um olhar, uma carranca, o menor movimento no rosto. E agora ele estava realmente se abrindo. Talvez eu pudesse só. Ela definitivamente está se fazendo difícil. Ela adorava receber massagens nos pés do protagonista masculino. Até postou sobre isso dizendo que tinha o melhor marido. Agora ele está perdendo a paciência. Se ela disser sim,
O protagonista masculino vai saber com certeza que ela está jogando. Quando a protagonista feminina aparecer, essa personagem secundária está perdida. Os comentários me tiraram desse transe. Puxei meu pé para trás antes que ele alcançasse as mãos dele. Deus, ele era injustamente bonito. Mesmo tão perto, sua pele era impecável, como se tivesse sido esculpido em mármore. Fiquei olhando por um instante demais, e meu coração idiota deu mais uma batida. Não. Não, Chloe Thorne. Amor próprio. Me recuperei, olhei para Arthur e forcei o sorriso mais educado da minha vida. Sabe de uma coisa, você realmente não precisa mais massagear meus pés. Acho que precisamos de limites. Eu deveria respeitar seu espaço. Eu sei cuidar de mim mesma. Essa foi a coisa mais madura que já disse em toda a minha vida. E eu falava sério em cada palavra. Eu estava saindo. Perder um marido era uma coisa. Morrer na rua era outra. Você ainda está brava porque eu saí ontem sem te avisar? Ele deixou a pergunta pairando no ar por muito tempo, apenas me observando. Quando não respondi, ele se virou e saiu andando. Israel Reddit. O que foi isso, afinal? Franzi a testa. Será que eu já tinha pedido para ele me dar notícias? Eu não achava. Que homem estranho. Dormi como uma morta naquela noite. E sonhei com o cara do jogo de romance por quem eu era obcecada, um tipo de CEO frio e intocável. A rota premium que eu tinha gastado dinheiro de verdade para desbloquear. Ele era frio no começo, mas quando escolhi outro interesse amoroso, ele voltou rastejando, ciumento, desesperado, todo o arco de redenção. Deus, eu vivia para isso. Ver um homem que achava que estava acima de tudo finalmente implorar? Beijo de chefe. Arthur nunca faria isso, porém. Ele nem gostava de mim. Não havia nada ali para ele perseguir. Espera. Por que eu estava projetando o Arthur nele de novo? Eu deveria estar sonhando com Julian Vance, meu doce e perfeito Julian. Julian, não vá. Murmurei no travesseiro e o abracei mais forte, ainda meio dormindo. Exceto... Desde quando travesseiros irradiam calor? Uma mão segurou meu queixo e levantou meu rosto, me tirando do sonho. Pisquei. Era Arthur? Era ele. Meus olhos se abriram de repente. Ele tinha subido na minha cama? Antes que eu pudesse processar isso, Arthur leu o choque no meu rosto, seu olhar descendo para meus lábios enquanto ele mudava o peso sobre mim. Eu mal conseguia respirar debaixo dele. Então você cansou de brincar e agora já passou para outro cara chamado Julian? É só isso? Do que ele estava falando? Os dedos dele traçaram meu maxilar, leves como uma pena. O rosto dele estava sério, o tipo de intensidade que eu nunca tinha visto nele antes. Meu coração disparou. Ele estava com ciúmes. Fale. Não minta pra mim, eu sempre percebo quando você está mentindo. Engoli em seco. Talvez fosse melhor simplesmente contar a verdade. Está acontecendo. A cena do término. A protagonista secundária está prestes a dizer que Julian é real para provocar o protagonista masculino. Sim, depois de hoje à noite, a protagonista feminina finalmente vai aparecer na cidade. Só ela consegue realmente chegar até ele. O avô do protagonista masculino se apaixonou pela avó da protagonista feminina quando era jovem. Eles se separaram, mas ele deu a ela um medalhão de família e prometeu que suas famílias seriam unidas por casamento. Quando isso é revelado, a personagem secundária é exposta como a garota errada e é expulsa. Incidente na infância? Medalhão de família? Eu congelei. A explicação que estava na ponta da minha língua morreu ali mesmo. Sempre me perguntei o que estava por trás da condição de Arthur. Sua família era amorosa e estável, sem histórico de nada assim. Nunca fez sentido. Eu já tinha perguntado a ele sobre isso uma vez. Essa foi a única vez que ele perdeu a paciência comigo, e eu ultrapassei todos os limites ao longo dos anos. Ele estava furioso. Não falou comigo por uma semana inteira, e nada do que eu dissesse ou fizesse conseguia quebrar isso. Só no meu aniversário, quando apaguei as velas e disse a ele que meu único desejo era que ele me perdoasse, ele finalmente deixou pra lá. Responda, Chloe. As pontas dos dedos dele pressionaram meus lábios. Os olhos dele escureceram, e ele estava tão perto que trouxe de volta todas as vezes em que ele me beijou. Por um segundo, achei que ele ia me beijar, mas os comentários passaram pela minha cabeça, e eu estremeci. Virei o rosto. Sim, eu gosto dele. Quero ficar com ele. Vamos cancelar o noivado. Eu não estava mentindo de verdade. Os comentários deixaram claro que eu nunca fui a pessoa certa pra ele. Então talvez fosse melhor dar a ele o que queria agora, antes que as coisas piorassem. Se eu saísse agora, pelo menos não terminaria mal. Eu não queria que a gente se destruísse no final. O que você acabou de dizer? Ele era surdo? Eu já tinha dito isso uma vez, e ele estava me fazendo repetir. Arrancar um curativo só dói uma vez. Ele estava usando o fato de eu gostar dele para me pisar. E assim, meu lado mimado se inflamou. Ainda não tínhamos acabado oficialmente, e daí se eu ficasse um pouco mesquinha? Me dei um sacudida mental, abri os olhos e lancei um olhar fulminante para ele. Eu disse que quero terminar o noivado. Você está completamente indisponível emocionalmente o dia todo, nunca quer fazer nada, e toda vez que eu te peço algo você age como se fosse uma tarefa enorme. Eu não quero mais isso. Terminamos. E se você tem problema com isso, na verdade provavelmente não tem problema com isso. Então sim. Terminamos.
Fechei os olhos com força assim que terminei. Não por efeito dramático. Eu estava genuinamente apavorada de que ele pudesse me estrangular. Aparentemente, eu tinha me dado crédito demais. Ha! Eu não conseguia ver o rosto dele. Só ouvi aquela risada única e vazia depois de um longo silêncio. Soava como algo ecoando pelo corredor de um cofre vazio. Não. Arthur tinha que estar feliz com isso. Eu tinha feito um favor a ele. Finalmente ele podia ir embora, sem mais me aguentar me agarrando a ele todos os dias. O aperto dele em mim afrouxou. O calor da respiração desapareceu. Abri os olhos. Arthur tinha rolado para fora de mim e estava sentado na beira da cama, de costas para mim. Você quis dizer isso? Você realmente quer acabar com isso? O quanto ele queria sair se precisasse ouvir 2 vezes? Meu lado mimado voltou a aparecer. Assenti firmemente. Sim, você não gosta de mim e eu também não gosto de você. Não adianta. O que quer que tenha acontecido entre nós, vamos simplesmente atribuir às necessidades físicas. Somos adultos. Não é nada demais, né? Eu disse tudo isso, e ele não se mexeu. Não virou. Não reagiu. Como se nada tivesse sido percebido. Como ele claramente não ia sair, eu mesma me levantei da cama. Você pode ficar aqui, vou pegar outro quarto de hóspedes. Nada. Interpretei o silêncio dele como um sim. Talvez eu tenha imaginado, mas bem antes da porta se fechar, eu juraria que os ombros dele estavam tremendo. Não importava. As palavras já tinham sido ditas. Não havia como voltar atrás. Desabei na cama de hóspedes. Se a senhora Sterling descobrisse que fui eu quem terminou tudo, ela retiraria o acordo que fez com minha família? Ela veria isso como se eu estivesse voltando atrás na minha palavra? Mas Arthur genuinamente não me queria. Ela não podia esperar seu filho ficar preso nisso para sempre. Revirei tudo na minha cabeça e não cheguei a lugar nenhum. Finalmente, decidi simplesmente ir para casa e conversar com meus pais. Saí cedo na manhã seguinte, enquanto a casa dos Sterling ainda dormia. Eu tinha mandado mensagem para meus pais na noite anterior, mas nenhum deles respondeu, nem mesmo quando eu estava parada na porta da casa deles. Nossa empregada não morava conosco, então imaginei que ninguém estaria por perto para atender a porta tão cedo. Entrei usando a fechadura inteligente. No segundo em que entrei, encontrei meus 2 pais sentados no sofá, esperando por mim como se tivessem armado uma emboscada. Culpa instantânea. Mãe, pai, vocês acordaram cedo. Está acontecendo algo no trabalho? Eu nem tinha chegado ao motivo real ainda, mas o jeito que eles me olhavam fazia minhas mãos suarem. Meu pai bateu na mesa de centro de mármore. Senta. Eu sentei. Mãos no colo, costas retas, modo de boa filha ativado. Ok, o que está acontecendo? Só fala. Minha mãe soltou uma risada seca. As crianças crescem e de repente acham que os pais não sabem mais ler. Querida, eu te conheço desde antes de você poder falar. Posso dizer o que você está prestes a fazer antes mesmo de abrir a boca. Você mandou mensagem ontem à noite dizendo que ia voltar para casa e aparece de madrugada? Algo grande está acontecendo. Ela me tinha. E honestamente, era exatamente por isso que eu tinha voltado para casa. Quero cancelar meu noivado com Arthur. As palavras saíram menores do que eu queria. A sala ficou completamente silenciosa. Será que foi muito repentino? Nossa família ainda precisava da parceria Sterling para se manter de pé? Arthur ainda não tinha conhecido a FL, então tecnicamente deveria estar tudo bem, certo? Ou eu deveria esperar um pouco mais? Mordi o lábio. Bem quando eu estava prestes a recuar, meu pai se levantou e caminhou até mim. Meu cérebro travou. Ele ia gritar comigo? Eu estremeci, mas a mão dele pousou no meu ombro e ele estava sorrindo. Finalmente. Minha filha apaixonada finalmente voltou a si. Pagamos cada centavo do investimento em libras esterlinas anos atrás. Até colocamos por escrito que, se Arthur algum dia te tratasse mal, poderíamos cancelar o noivado a qualquer momento. Minha mãe entrou na conversa. Olha, Arthur é um bom garoto, inteligente, educado, o pacote completo. Mas você é uma rainha do drama desde os 5 anos. Vocês dois realmente iam funcionar algum dia? Seu pai e eu sempre achamos que vocês dois não combinavam, mas vocês eram tão obcecados um pelo outro que tínhamos medo de dizer qualquer coisa. Agora que é você quem está trazendo isso à tona, sinceramente, estamos aliviados. Meus olhos arderam. Nunca me culparam. Eles tinham planejado isso, me protegido o tempo todo. A decisão é sua, querida. E se a senhora Sterling te der trabalho, é só vir até nós. Eu nem tinha terminado de chorar quando minha mãe me dispensou com um gesto, o rosto franzido em falsa irritação. Você é uma mulher adulta e está chorando? Enfim, seu pai e eu vamos para Silver Lake em alguns dias. Estamos morrendo de vontade daquele bife Wellington da última vez. Não nos incomode a menos que alguém esteja realmente morrendo. Eu não tinha palavras. Tudo bem. Lágrimas oficialmente canceladas. Arrastei-me de volta para a casa dos Sterling por volta do meio-dia. A senhora Sterling mandou mensagem perguntando para onde eu tinha ido, e eu disse que estava na casa dos meus pais. Ela perguntou se eu voltaria para o almoço. Eu presumi que minha mãe pelo menos me alimentaria antes de me expulsar. Então contei a ela que voltaria para o jantar. Minha mãe me expulsou antes mesmo de eu ter a chance de sentar. Mandei mensagem para a senhora Sterling no caminho de volta, mas ela não respondeu. A cozinha sempre fazia mais para o almoço mesmo, então pelo menos eu não morreria de fome.
Empurrei a porta e congelei. A casa estava cheia de gente. O avô de Arthur, as tias dele, basicamente a família inteira reunida. Mas o que me parou foi a garota sentada no sofá. Ela estava vestida de forma simples, nada chamativo, mas irradiava calor, aquele tipo de brilho natural que ilumina um cômodo. E ela já tinha feito o avô de Arthur rir como eu nunca tinha visto ele rir. Então essa era a lendária protagonista feminina. O avô de Arthur nunca sorriu assim perto de mim. O homem mal me suportava. Toda vez que eu visitava, ele fazia piadas disfarçadas sobre como eu era selvagem demais, barulhenta demais, demais. A senhora Sterling sempre o rejeitava. Ela era próxima da falecida avó de Arthur e isso lhe dava influência. Especialmente depois que o velho tentou se casar com uma mulher 30 anos mais nova, e a senhora Sterling o colocou no lugar. Ele nunca mais voltou a tocar no assunto. Israel Reddit. Sempre que ele vinha implicar comigo, Arthur pegava minha mão debaixo da mesa, me levava de volta para o nosso quarto e me deixava me esconder lá dentro enquanto ele saía sozinho. Eu costumava achar que isso era ele me protegendo. Agora eu achava que ele provavelmente concordava com cada palavra. Finalmente a protagonista feminina chegou. O protagonista masculino estava realmente sorrindo quando falou com ela agora há pouco, de forma genuinamente gentil? Mas por que a personagem secundária de repente está tão madura e conversando com os pais sobre o término? Isso é para ser um arco de redenção ou algo assim? Provavelmente só fingindo ser difícil. Graças a Deus a equipe da FL tem o avô, porque com a senhora Pin Sterling tão tendenciosa a favor da personagem secundária, como o protagonista masculino poderia acabar com a garota certa. Sinceramente, a senhora Sterling também é meio irritante, como o pai do protagonista masculino acabou se casando com alguém como ela. A senhora Sterling sempre foi boa para mim. Isso era um fato. Esses comentaristas arrastando o nome dela pela lama estavam cruzando uma linha. Ela era genuinamente gentil. Até a equipe a adorava. Os comentaristas eram lixo. Você está brincando? Eu explodi alto com os comentários feito um idiota, antes de lembrar onde eu estava. Tarde demais. Todas as cabeças na sala se viraram para mim, mas a senhora Sterling apenas abriu um sorriso e acenou. Chloe, venha aqui. Estou esperando há uma eternidade. Ainda bem que mandei a cozinha fazer mais, senão você teria passado fome. O avô de Arthur zombou. Tem gente que está sempre passeando por aí. Meu neto merece mais do que isso. Agora a Harper aqui é uma verdadeira dama. Não acha, Arthur? Olhei para Arthur. Ele e Harper Hayes eram os únicos dois no sofá longo, mas ele estava sentado o mais longe possível dela, um espaço cuidadoso entre os dois. Sendo um cavalheiro, provavelmente. Seus olhos encontraram os meus do outro lado da sala, e meu peito apertou. O que ele ia dizer? Será que ele ficaria do lado do avô, como eu suspeitava que ele secretamente sempre esteve? Ninguém mais naquela sala sabia, mas Arthur e eu entendemos. Esse noivado havia acabado. Ele não respondeu ao avô. Ele apenas se levantou e caminhou até mim. Arthur parou bem na minha frente e estendeu a mão. Vamos lá. Tem alguém que quero que você conheça. O quê? Quando isso virou um encontro com a família? Eu só fiquei ali. Arthur suspirou, estendeu a mão e segurou a minha também. Ele me puxou para a frente assim, bem no centro da sala, em meio ao silêncio atônito. A senhora Sterling sorria tão intensamente que seus olhos se enrugavam, irradiando pura alegria maternal. Harper parecia pega de surpresa, com os olhos alternando entre Arthur e eu. O avô de Arthur ficou pálido de raiva e bateu a bengala no chão. Arthur, o que significa isso? Ela ainda não é uma Sterling. Todo o instinto em mim dizia para recuar. O rosto do velho era assustador. Eu estava quase convencida de que a bengala ia voar na minha direção. Mas Arthur soltou minha mão apenas para envolver meu braço na cintura. Vovô, ela é a que eu escolhi, e é a única com quem vou me casar. Se quiser fazer parte do meu futuro, não diga mais nada contra ela. Aquela última frase caiu como uma ameaça, porque era uma ameaça. O avô de Arthur gaguejou, o rosto tomado de fúria, até que Harper se aproximou e tocou suavemente seu ombro, tentando acalmá-lo. A senhora Sterling assistia a tudo sem nem piscar, apenas pediu calmamente à cozinha mais uma xícara de chá de camomila. O avô de Arthur lançou um olhar fulminante para ela. A senhora Sterling riu. Pai, eu estava prestes a transferir o dinheiro daquela viagem que você queria no mês que vem. O velho se calou. O olhar dele se voltou para mim. Arthur se colocou na minha frente sem dizer uma palavra. Foi a primeira vez que ele me assumiu em público, diante de todos, sem hesitação. Na faculdade, sempre que alguém perguntava se estávamos juntos, ele desviava o olhar. Se fechava como se preferisse não responder. Mas era para a gente terminar. Por que ele estava dizendo tudo isso? Que trama é essa? A protagonista está bem aqui, e o protagonista masculino a ignora completamente para proteger o lado dela na frente de todo mundo? Estou furioso. Se isso não terminar com um arco de rastejo, vou dar uma estrela. Relaxa, é literalmente o primeiro encontro dele com a protagonista feminina. Provavelmente ele só está desviando a atenção dela agora. Agora a festa de noivado dos Sterling está chegando. Eles vão trocá-la lá. Só eu acho que o protagonista masculino e a personagem secundária têm química. CEO frio, ex-garota impulsiva é um clássico forte. Shippers não canônicos. Sumam. Todos vocês saiam. Espera, os comentários estavam brigando entre si agora? Isso foi até meio divertido. Sentei e assisti ao drama se desenrolar como se fosse um show ao vivo.
O avô de Arthur percebeu minha expressão e sua carranca se aprofundou. Pelo jeito que olhava para Harper, não era difícil de adivinhar. Ele sentia que devia algo a ela. Ela era a neta de um antigo amigo. E Arthur era seu orgulho e sua esperança. Arthur tinha se mostrado excepcional, mesmo que o velho mal tivesse participado da sua criação. Genes dos Sterling, claramente. O problema, aparentemente, era o teimoso Arthur. Por que ele não conseguia ver que o avô só estava cuidando dele? Harper era tudo o que um avô poderia desejar. Inteligente, composta, perfeita para Arthur. Chloe era mimada e preguiçosa. Não havia comparação. Estou me sentindo péssimo aqui e você nem se dá ao trabalho de me trazer uma xícara de chá? É assim que a futura senhora Sterling vai se comportar? Ele não ousou ir longe demais com a senhora Sterling na sala. Ela controlava o dinheiro e suas viagens mensais dependiam totalmente de permanecer em suas boas graças. Mas certamente ela não poderia impedi-lo de fazer a garota trazer uma simples xícara de chá. Eu congelei. O problema era que eu não fazia ideia de como preparar uma xícara de chá adequada. Eu tinha tentado aprender uma vez, e meus pais disseram para eu não me preocupar com isso. Eu ainda estava ali, em pânico, quando Harper falou. Senhor Sterling, seu estômago já está ruim. Chá só vai piorar. Aqui, tome água em vez disso. Antes que o velho pudesse argumentar, um copo de água já estava na mesa ao lado dele. Ele ficou completamente sem reação. Quando ninguém estava olhando, Harper olhou na minha direção e piscou. A protagonista feminina, na verdade, era meio legal? Eu esperava aquele clichê de rivalidade feminina, mas algo me dizia que ela não estava nem um pouco interessada em Arthur. Isso era estranho. Se ela não queria Arthur, por que estava aqui? Harper e eu continuávamos tentando nos comunicar com olhares cada vez mais desesperados. Nenhuma de nós entendia a outra, mas era estranhamente divertido, até Arthur continuar entrando no meu campo de visão, o que era extremamente irritante. Espera, por que a protagonista feminina estava sendo tão gentil com a personagem secundária? Esse enredo não faz sentido. Algo parece estranho. É estranho, porém, a protagonista feminina nem sequer falou com o protagonista masculino. Ela só fica o dia todo com a personagem secundária, fazendo compras e pegando comida. O ML está literalmente abandonado. Por que isso me parece tão engraçado? Sim, os comentários estavam certos. A protagonista feminina e eu nos tornamos melhores amigas. Depois daquele dia, Harper não deu mais a Arthur um segundo olhar. Ela passava todo o tempo comigo. Israel Reddit. Conversávamos sobre livros, principalmente romances, e eu não conseguia acreditar em quantas coisas tínhamos em comum. Ficávamos acordadas metade da noite conversando, e pela primeira vez em semanas eu mal pensava em Arthur. Mas o noivado ainda pairava sobre tudo. Uma noite, quando sugeri que Harper e eu tivéssemos mais uma noite do pijama, os olhos de Arthur cortaram para ela, gelados. Então ele se virou para mim. Precisamos conversar. Meu estômago afundou. Olhei para Harper, que parecia completamente indiferente. Os comentários chegaram exatamente na hora certa. Será que finalmente estão se enfrentando? A personagem secundária ficou monopolizando a protagonista feminina esse tempo todo. O protagonista masculino deve estar enlouquecendo. Só termina o noivado e entrega o romance de verdade. Eu realmente não queria falar com Arthur agora. Os olhos dele pareciam capazes de me devorar. Não era como se eu estivesse me agarrando a Harper de propósito. Então, por que ele me olhava como se eu tivesse cometido um crime? Presa entre os dois me encarando, eu desmoronei. Sabe de uma coisa? Não estou me sentindo bem hoje à noite. Vocês dois vão conversar. E então eu saí correndo. Descobri depois que saí, Arthur confrontou Harper, a mulher que ele claramente achava que estava roubando minha atenção. Naquele momento, sua condição, sua compostura, nada disso parecia importar. Aparentemente, tudo o que ele sabia era que, se não resolvesse isso, me perderia completamente. Ele riu, baixo, frio e mais rude do que Harper disse que já o tinha visto. Você é realmente algo, Harper. Minha noiva é jovem, às vezes ela se engana facilmente, mas você deveria saber melhor. Talvez tire um momento e lembre por que está nesta casa. Harper me disse depois que não suportava ele. Ela ouviu tudo, todas as histórias que eu contei sobre como ele era frio, como me ignorava, como nunca me fazia sentir desejada. Como eu poderia me casar com alguém assim? Engraçado, porque você também não é exatamente o noivo do ano. Pena que Chloe realmente gosta de passar tempo comigo. Ela disse que sou a pessoa mais divertida que ela teve em anos. O que isso te diz? Arthur não tinha resposta para isso. Harper bufou, virou-se de repente e voltou para o quarto. Enquanto isso, eu estava estirada na cama, maratonando uma série, completamente alheia à Terceira Guerra Mundial que tinha acabado de passar pelo corredor. A condição de Arthur havia melhorado significativamente. O médico da família confirmou após um acompanhamento, e a sala explodiu em uma mistura caótica de reações. Os Sterlings mais velhos ficaram radiantes, obviamente. Mas o rosto de Arthur era estranho. Algo que eu não conseguia ler. Eu senti o chão desmoronar sob meus pés. Os comentários estavam certos. Eles estavam certos o tempo todo. Parte de mim ainda estava segurando, torcendo para que nada disso fosse verdade. Mas agora... Harper olhou entre Arthur e mim e soltou um riso baixo. Isso doeu. Ela era minha amiga agora, e foi ela quem de alguma forma ajudou Arthur a melhorar.
Eles claramente eram feitos um para o outro, e eu não tinha motivo para atrapalhar isso. Eu ainda precisava contar para a senhora Sterling. Se eu lidasse com cuidado, ela não ficaria brava e certamente não arruinaria minha família por causa disso. Certo? Quando o quarto esvaziou, fiquei por ali um pouco. A senhora Sterling estava à mesa, revisando os relatórios para a reunião do dia seguinte. Me aproximei e sentei ao lado dela. Ela percebeu na hora. O que houve? Arthur fez alguma coisa? A senhora Sterling fechou o laptop e se virou para mim. Os olhos dela eram tão gentis que quase me quebraram. Toda a ansiedade que eu vinha carregando há dias veio à tona, e senti as lágrimas se acumulando antes que eu pudesse contê-las. Eu costumava correr até ela por qualquer coisa, por menor que fosse. Ela sempre ficava do meu lado, e Arthur sempre levava uma bronca. E agora eu estava prestes a perdê-la. Eu nem sabia se ela ainda ia querer me ver depois que tudo acabasse. Ela deve ter visto meus olhos ficando vermelhos, porque pegou uma caixa de lenços imediatamente. Ei, o que foi? Se o Arthur tem te dado trabalho, é só me dizer. Na verdade, eu estava me perguntando por que você não veio desabafar comigo sobre ele ultimamente. Você tem guardado tudo para si esse tempo todo? Conta. O que quer que ele tenha feito, eu resolvo. Eu continuei tentando me recompor, mas as lágrimas vieram mais rápido. Cada gota de medo e dor que eu vinha engolindo por semanas estava saindo de uma vez. A senhora Sterling começou a se levantar, e eu não podia deixá-la se afundar comigo. Mãe, eu quero cancelar o noivado. As palavras pairaram no ar. A senhora Sterling ficou imóvel por um momento. Depois suspirou, como se já esperasse aquilo. É por causa da Harper? Balancei a cabeça. Não é sobre ela. Mesmo que ela nunca tivesse aparecido, eu acho que ainda estaria fazendo isso. Porque Arthur era o sol, belo de longe, impossível de segurar. Chegar muito perto só me queimaria. Éramos como dia e noite, compartilhando o mesmo céu, mas nunca destinados a nos encontrar. Ele não me queria, e eu estava cansada de fingir que sim. A senhora Sterling não perguntou mais nada. Apenas estendeu a mão e afastou meu cabelo da testa. Eu prometi aos seus pais há muito tempo que se você não estivesse feliz, nós te deixaríamos ir. Então vá. E Chloe, casamento ou não, você sempre foi minha filha. A senhora Sterling era genuinamente a melhor pessoa que eu conhecia. Subi as escadas, ainda enxugando os olhos, e virei à esquina, direto para Arthur e Harper. A tensão entre eles era tão densa que parecia cortável com uma faca. Um homem lindo e uma mulher linda, parados próximos em um corredor escuro. Eles pareciam perfeitos juntos. Meus olhos arderam de novo. Ah, qual é? Já fazia o quê? Uma semana. Vocês dois não podiam pelo menos manter as mãos longe um do outro? Pense no que eu disse. Harper jogou as palavras por cima do ombro enquanto passava apressada por mim, dando minha mão um aperto rápido antes de desaparecer. Só eu e Arthur. Sua condição vinha melhorando constantemente. Agora ele podia manter conversas e interagir com pessoas como se não fosse nada. Eu não tinha nada a dizer para ele. A senhora Sterling já tinha me dado sua bênção. Tudo o que eu precisava fazer era esperar o momento certo para oficializar. Virei-me para sair antes que ele pudesse dizer algo, mas a mão dele fechou no meu pulso. O corredor estava escuro, e os olhos dele pareciam surpreendentemente brilhantes. Ele me puxou para o quarto dele. A fechadura clicou atrás de nós, e então ele estava em todo lugar. O calor dele, a respiração, tudo se fechando até não haver mais espaço. Você foi até minha mãe. Sobre terminar o noivado. Assenti. Sim. Já tínhamos combinado, então achei que seria melhor eu mesma falar com ela para poupar seu trabalho. Além disso, ele não estava apaixonado por Harper? Engoli o pensamento. Alguns homens ficavam agressivos quando o orgulho era ferido. Eu não tinha certeza se Arthur era um deles. Os dedos dele levantaram meu queixo de novo, e então a boca dele estava na minha. Quente, lenta, devastadora. Os lábios dele se moveram contra os meus até minha cabeça ficar vazia, e ele era a única coisa que eu conseguia sentir. Resistir não estava funcionando bem. Espera. Ele não estava. O pensamento em Harper me atravessou e eu o empurrei para longe. Ele caiu sentado na beirada da cama, os olhos escuros com uma dor desesperada. Então você ainda vai voltar para Julian? Eu devia contar a verdade para ele? Eu estava tão ocupada ultimamente que nem tinha aberto o jogo. Eu nunca tinha terminado a rota do Julian. Israel Reddit. Meu silêncio deve ter parecido condenatório, porque algo na expressão dele se esvaziou. Chloe, você quer me deixar por ele? Eu morro antes de deixar ele ficar com você. Como chegamos aqui? Eu estava deitada na cama, atordoada, e no segundo em que minha guarda caiu, as mãos de Arthur estavam em mim de novo. Meus dedos apertaram o cabelo dele, só o suficiente para fazê-lo inspirar fundo. Ele olhou para mim, olhos escuros de calor, lábios inchados e entreabertos. Ex-noivos poderiam fazer isso? Isso era permitido? E a protagonista feminina? Será que eu estava traindo minha amiga agora? O pânico me atingiu. Eu pulei da cama, peguei um lenço, limpei a boca e comecei a vestir as roupas, ignorando o olhar sombrio e frustrado que Arthur me lançava. Não estamos mais noivos. Tenha um pouco de decência. Você gosta da Harper, então pelo menos seja leal a ela. Isso é tipo o mínimo indispensável. Hã? Os olhos de Arthur se estreitaram,
E então ele riu. Quem te disse que eu gosto dela? Quem mais? Os comentários, obviamente. Eu descobri sozinha, obrigado. Sua condição melhorou no segundo em que ela apareceu, e vocês dois estavam praticamente juntos agora há pouco. O que eu deveria pensar? Arthur suspirou. Você quer saber sobre o que eu e ela realmente estávamos conversando? E por que eu me afastei em primeiro lugar? Claro que eu queria saber. Mas eu não ia dizer isso. Arthur me conhecia bem demais. No segundo em que ele abriu os braços, eu me encaixei neles. Espera, o que acabou de acontecer? Por que tudo está com falhas? Será que o autor parou de atualizar? Eu shippei esse casal à toa. Talvez o autor tenha decidido que o protagonista masculino e a protagonista feminina ficam melhor sozinhos. Sinceramente, justo. Porque este capítulo está bloqueado agora. Tanto faz, cancelei. Os comentários se dissolveram em estática. Tudo o que eu conseguia ouvir era a voz de Arthur. Quando eu era pequeno, meu pai morreu em um acidente de carro. Minha mãe não conseguia cuidar de mim sozinho, então me deixou com meu avô. Ele fez uma pausa. Ele trazia mulheres para casa, muitas delas. Uma noite entrei no quarto dele para pegar um brinquedo e vi aquilo. A mulher surtou. Ela me amordaçou com um pano e me trancou no armário. A voz dele era firme, mas os braços ao meu redor apertaram. Eu vi tudo pelas frestas. Não consegui desviar o olhar, e nunca contei para minha mãe. Eu não sabia como. Depois disso, parei de falar. Cada vez menos, até rotularem isso como autismo. A mandíbula dele se contraiu. É por isso que eu odeio ser tocado. Por isso eu não suporto me sentir controlado. Mas com você, eu entreguei esse controle a você há muito tempo. Arthur pressionou a bochecha na minha palma, como se algo dentro dele finalmente tivesse se acalmado. Eu não sabia. Eu não fazia ideia de nada disso. Não era à toa que ele nunca conseguiu me contar. E a Harper? A pergunta escapou antes que eu pudesse impedir. Ela está tentando te roubar de mim. Isso me dá todo o direito de não gostar dela. Só de pensar em Harper, o maxilar dele se tensionou. A avó dela e meu avô tiveram um caso quando eram jovens. Ele a abandonou depois de engravidá-la. A cidade toda se voltou contra ela. Ela perdeu tudo, foi forçada a um aborto e depois morreu jovem. Eu fiquei em choque, mas Arthur colocou os dedos sobre meus lábios antes que eu dissesse qualquer coisa. Você vai dormir na minha cama hoje. Uma pausa. Não. Você vai dormir na minha cama a partir de agora. Em algum lugar entre o sono e a confusão, um pensamento atravessou minha mente. Espera. Como eu ia explicar isso para a Sra. Sterling? No dia seguinte, Harper contou a todos a verdade sobre o que o avô de Arthur havia feito. Sua reputação foi destruída da noite para o dia, e a Sra. Sterling finalmente descobriu o que tinha feito seu filho se fechar todos aqueles anos. Ela desabou em lágrimas e então mandou o avô de Arthur para uma instituição de cuidados remota. Nunca mais deixe ele voltar, não quero ver o rosto dele de novo. A poeira baixou. E então chegou a hora de Harper ir embora. Ela veio se despedir. Chloe, espero que você seja feliz pelo resto da sua vida. E se ele algum dia te machucar, eu volto para te roubar. Ela murmurou a última parte no meu ombro. Pisquei para conter a ardência nos olhos. Fechado. Quando a Sra. Sterling descobriu que Arthur e eu tínhamos voltado, ela não ficou nem de longe tão animada quanto eu esperava. Ela olhou para o filho como se ele a tivesse decepcionado. Você é patético, sabia? Você teve que chegar ao término antes de perceber o que tinha. Se você não fosse meu único filho, eu nem deixaria ela se casar com você. Agora que Arthur estava melhor, a Sra. Sterling não tinha nenhum filtro. Tentei esconder o sorriso, mas ela agarrou minha mão antes mesmo que eu conseguisse disfarçar. Chloe, me escute. Homens não aprendem até você fazê-los suar. Se o Arthur te der trabalho de novo, venha direto até mim. Entendido? Assenti, sorrindo, e olhei para Arthur. Pela primeira vez, o rosto dele não parecia esculpido em gelo. Algo quente vivia atrás dos olhos dele, algo que talvez sempre tivesse estado ali. Dito isso, quando ele me pediu em casamento imediatamente, eu disse não. Ele me fez infeliz por anos. O mínimo que eu podia fazer era fazê-lo rastejar um pouco. Quando meus pais descobriram que o noivado tinha voltado, a reação deles foi imediata. Meu Deus, você realmente é um caso perdido. Fim. Que Deus te abençoe.